Olá, pessoal, tudo bem? Bom, para nossa última aula de administração mercadológica para o curso de estética, né? Eu darei continuidade ao assunto da aula anterior. Então, aqui administração mercadológica, parte 2, o marketing para estética, tá? Vimos então que é necessário realizar uma pesquisa, uma análise do ambiente para tomada de decisão das ações, correto? Eu trouxe aqui para vocês um modelinho de avaliação de ambiente. Esse modelinho, a gente não necessariamente precisa aplicar ele na íntegra, mas tendo conhecimento do mesmo, ficará muito mais fácil. Por quê? Porque assim eu consigo resolver problemas, eu consigo ver aquilo que eu preciso melhorar e aquilo que eu tenho de grandeza em relação aos meus concorrentes. É o famoso modelinho SWOT, análise SWOT. No português, fica mais fácil de conhecer. A gente pensa assim, é análise fofa. Fofa, os Fs, né? De pontos fortes, fracos, né? Fofa, e ameaças e oportunidade. Então, fofa, né? Então, microambiente. O que eu tenho que ver? Dentro do meu negócio, microambiente, internamente, no ambiente interno, o que eu tenho de ponto forte em relação aos meus concorrentes, tá? Bom, eu tenho um atendimento legal, eu tenho um estacionamento, eu presto um serviço com hora marcada, eu tenho equipamentos, tenho produtos de qualidade. E o que eu tenho de ponto fraco em relação ao meu concorrente? Tudo isso eu vou comparar ao concorrente para eu ter um parâmetro. Bom, eu não tenho estacionamento, então é um ponto fraco. Pode ser que essa pessoa ela não venha até mim, né? Esse possível cliente não venha até mim, justamente por isso. Então eu consigo identificar ali. Façam uma listagem do que vocês têm de ponto forte e de ponto fraco em relação ao concorrente de vocês. E o que for de ponto fraco, o que vocês conseguem fazer para modificar, né? Para melhorar. E essa análise do ambiente externo, que a gente chama de macroambiente, que são as oportunidades e as ameaças, né? O que eu tenho de oportunidade no ambiente externo que eu posso utilizar para de repente fazer uma promoção, direcionar, né, uma publicidade assertiva, é um evento na cidade. O que eu tenho? É o clima, né, que acaba contribuindo. Então, os fornecedores e essas ameaças. O que eu tenho? Eu tenho perfumarias próximas que me impedem de competir com produtos de qualidade. Então, tudo aquilo que eu tenho de ameaças. E em relação a essas ameaças, o que eu poderia estar fazendo para melhorar, tá? Então, essa é basicamente a análise fofa que eu acredito que todo profissional tem que realizar no seu negócio. Não só no seu negócio, mas também na vida pessoal, tá? Mercados consumidores e comportamento de compra. A gente também tem que analisar o comportamento do consumidor. Por quê? Porque ele visa identificar como pessoas e grupos ou outras organizações eles selecionam, como eles compram e utilizam e descartam algumas coisas, alguns serviços, ideias e experiências, justamente para satisfazer suas necessidades e desejos. Então, eu coloquei aqui alguns pontos para vocês levarem em consideração na hora de analisar o comportamento desses consumidores. Isso se diz respeito a gerenciar o seu negócio. Então, ao analisar os mercados consumidores, os negócios eles precisam do quê? Investigar quem faz parte do mercado, né? Quem são os concorrentes, quem é a minha demanda, quem é a minha segmentação. O que o mercado compra? O que essa demanda compra? O que eles estão querendo? Eles estão querendo mechas? Eles estão querendo drenagem? O que é? Ou esse tipo de serviço não está saindo aqui? Qual que é a tendência para isso? Por que esse mercado ele compra? Qual que é o objetivo disso?
né? Qual que é o objetivo dessas pessoas que vêm até mim? Então, eu preciso entender, eu preciso conversar com essas pessoas e ter uma comunicação mais assertiva. E entender também quem participa dessa compra, né? Se são organizações, se são outras empresas, se são pessoas, como que é o perfil, como que é direcionado o perfil dessas pessoas e como o mercado compra, né? Eles compram à vista, compram no cartão de crédito, eles pedem para marcar, então tudo isso eu tenho que entender. E qual é a época, né? Quando que eles compram? É mais no final do mês? É no meio do mês? Se é direcionado mais no começo do mês? O que eu posso fazer? Quais as promoções, facilidades que eu posso criar para que tenha ocorrências de compra também, né? Durante o mês todo, eu posso fazer um tipo de promoção, baixar uma unha durante a semana, os dias que são menos procurados, e onde, né, é através do WhatsApp, eles vão pessoalmente, o que eles gostam. Então, todas essas perguntas são de extrema importância para vocês. Por quê? Porque aí vocês conseguem direcionar o negócio de vocês e não ficam fazendo retrabalho, não perdem tempo, tá? O modelo de comportamento do consumidor. O comportamento, né, desse comprador, ele pode ser visto como um processo de estímulo e resposta. Por quê? Porque dependendo de como eu me posiciono perante esse comprador, eu tenho um tipo de resposta. E isso é muito claro. A gente precisa estar atento a isso. Então, a tarefa do profissional de marketing, no caso de vocês, também são o profissional de marketing do negócio de vocês, é justamente procurar entender o que acontece com o consumidor entre o estímulo, né, entre o que você oferece, como está sendo ofertado, como que está sendo a concorrência e a tomada de decisão dele. Por que aquela pessoa decidiu comprar comigo? Então eu preciso entender isso. É o meu atendimento, né? É o meu serviço? É a qualidade? O que direcionou essas pessoas? É o tipo de propaganda que eu faço? É o tipo de publicidade que eu realizo? Né? Essas pessoas, elas gostam, por exemplo, de um Instagram, de um story, de aparecer. Então, tudo isso precisa ser muito bem comunicado, tá? Aí, aqui eu coloquei para vocês entenderem. Deixa eu voltar aqui. Aí. Aqui, ó, estímulo de marketing e outros estímulos. Como que a gente estimula o marketing, né? Essa tomada de decisão de compra, essa análise do ambiente, através do produto, preço, praça e promoção, que são os famosos 4Ps. Acredito que vocês já tenham visto isso, né? E outros estímulos também que levam essa transição de compra. As questões de tecnologia, as questões de política também, né? Da região, as questões culturais, as questões econômicas também levam e estimulam, né, a resposta da decisão de comprar. As características desse comprador, eu tenho que levar em consideração o quê? As questões culturais dessas pessoas, sociais, pessoais, psicológicas, então tudo isso eu preciso analisar para, consequentemente, eu direcionar o meu serviço, para eu não perder tempo, para eu não colher clientes tóxicos que requer um gasto de energia muito maior para o seu negócio. E o processo de decisão da compra é quando o reconhecimento do problema e a busca de informações, ele avalia as alternativas, né? Então, ele realmente vai ser assertivo, ele realmente vai ser efetivo, atender a real necessidade desse consumidor. E as decisões dos compradores, né? Escolhas de produtos, marcas, porque eu posso ter uma marca, né? A marca, o meu nome, ele é uma marca que remete a uma qualidade, que remete a um feedback legal, que remete a um respaldo a esse comprador. Ou se eu tenho um revendedor, né? Frequência de compra também, a constância é extremamente importante. Eu preciso estar a todo momento publicando algo, divulgando, colocando provas sociais, né? E a montante de compra, que é a quantidade ali que eu consegui. Então, tudo isso faz com que a decisão de compra
desse consumidor seja mais efetiva. E quais os fatores que influenciam o comportamento do consumidor? Eu já falei isso para vocês, mas eu volto aqui a falar. São os fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Tudo isso influencia, todos esses fatores influenciam o comportamento do consumidor, né? Nos culturais, a sua classe social, né? Se a sua cultura permite aquilo ou não, aquele procedimento que você está realizando, o uso daquele produto que você está vendendo, a famílias, né? As questões de status também é um fator de extrema importância para o comportamento do consumidor, né? Idade, ocupação, situação financeira, estilo de vida, personalidade, motivação, percepção, todos esses fatores influenciam direto e indiretamente o comportamento do consumidor, tá? Então aqui eu trouxe alguns exemplos, eu não vou focar aqui porque depois vocês podem estar dando uma olhadinha, tá bom? A gente tem que levar em consideração na hora de realizar o nosso nicho as classes sociais. E o IBGE, o Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico, ele nos ajuda a isso, né? Por quê? Porque aí eu consigo direcionar assim, quem é a minha persona, quem é o meu nicho de mercado, qual é a minha demanda, né? Se é uma classe social A, B, C, D ou E, justamente para eu direcionar e estipular o preço do meu produto e tudo mais. E os principais fatores que influenciam a compra? Como eu disse para vocês, os fatores sociais, né? O comportamento do consumidor ele pode ser influenciado por um grupo de referência. O que são esses grupos? Amigos, família, vizinhos, aquele grupo que experimentou, passou por uma experiência do seu serviço, gostou e consequentemente divulgou, né? Passou adiante. Papéis e status, né? O que é o papel? O papel consiste na atividade de que uma pessoa deve desempenhar. Então, seu papel carrega um status. As pessoas escolhem um produto que comunicam seus papéis, que tenham as mesmas preferências, as mesmas abordagens e seu status perante a sociedade, né? Então, vamos lá. Aqui tem um exemplo para vocês verem aqui, ó. Por exemplo, o presidente, né, das empresas. Eles dirigem carros luxuosos, advogados usam ternos caros. E o que você faz? Que designa o seu status perante a sociedade. Os fatores pessoais também, as questões de idade, estágio, ciclo de vida, estilo de vida, a personalidade, os psicológicos, né? Qual que é a motivação? Qual que é o motivo que levou a pessoa a ter a ação de consumir e influenciou a compra? É necessidade que, vamos dizer assim, é uma necessidade que é suficientemente importante para levar a pessoa a agir. A percepção também, né, daquilo que você representa, pessoais, psicológicos, e aqui tem uma pirâmide da motivação, né, para vocês entenderem o que leva essas pessoas. Essa pirâmide hoje, muitas pessoas falam que ela teve uma modificação. Eu vou explicar o porquê. Essa daqui é a hierarquia das necessidades de Maslow, né? Na base dessa pirâmide, a gente tem que entender que as pessoas gastam esforços e direcionam o dinheiro que tem para as necessidades fisiológicas, que são comida, água, abrigo. Após, necessidades de segurança, proteção. Após, necessidades sociais, que é essa sensação de pertencer, do amor. Logo, necessidades de estima, autoestima, reconhecimento, status, né? E por fim, lá no ápice, a necessidade de autorrealização, que é desenvolvimento e realizações pessoais, né? Hoje, há quem diga, muitos autores diz que as pessoas gastam muito mais com necessidades de estima do que com as próprias necessidades fisiológicas e de segurança. É aí que entra a oportunidade do negócio, né? A oportunidade da comercialização dos meus bens, sejam eles produtos ou serviços, tudo bem? Bom,
Então, os principais fatores que influenciam a compra é a questão de aprendizagem. Os profissionais, eles têm que envolver a mudança no comportamento de uma pessoa, né, surgida através da experiência do seu produto ou serviço, as crenças, as atitudes, né? Então, o papel justamente de quem conhece esse processo de marketing na compra é justamente identificar esses fatores, essas decisões. Acredito que fica muito mais fácil para vocês que começam a aprender um pouquinho desse marketing, justamente, né, dirigir campanhas direcionadas a cada tipo de influenciadora, no caso, no seu mercado-alvo, o seu nicho, a sua persona, como eu disse para vocês. Não adianta perder tempo com pessoas que não são o meu nicho. Então, o processo de decisão de compra, ele cabe ao papel do comprador também. Ele tem, assim, extremo peso em relação aos papéis do comprador, né? O iniciador, o influenciador, o decisor, o comprador e o usuário. Então, eu preciso identificar isso nos meus compradores, né? Nas pessoas que frequentam, por exemplo, o meu salão, a minha clínica, né? O meu lugar de atendimento. Então, ali, ó, iniciador, pessoa que sugere a ideia de compra de um produto ou um serviço. O influenciador, pessoas cujo ponto de vista ou conselho, né, no caso, influencia na decisão. Aí saiu aqui, ó, mas vai voltar aqui. Influencia na decisão, né? O decisor, pessoa que decide sobre quaisquer componentes de uma decisão. E o comprador, aquela pessoa que efetivamente realiza essa compra. E às vezes eu tenho usuários, pessoas que consomem ou usam o produto de serviço também, gradativamente, tá? Então, esse processo de decisão de compra, ele exige, né, para finalizar aqui, justamente entender o comportamento do comprador, comportamento desse consumidor. Então, eu preciso entender basicamente isso. O comportamento de compra envolve decisões diferentes para cada tipo de produto. E ele pode ser complexo, porque ele envolve crenças, atitudes, escolhas sobre o produto. Ele está ligado a produtos caros, baixa frequência e pouca informação por parte do comprador. Então, esse profissional, nós profissionais, nós precisamos desenvolver estratégias que ajudem o comprador a obter informações plausíveis, justamente para direcionar o meu produto para essa demanda assertiva, tá? Nesse vídeo aqui vai estar explicado de uma maneira muito simples, muito didática sobre o marketing e estética. Eu achei super pertinente estar passando para vocês. Vamos lá? Hoje nós vamos falar de um assunto fundamental para qualquer negócio, que é marketing. Propaganda é a alma do negócio. Isso não é só uma redundância, não é só um ditado popular, gente, mas na minha experiência, é notável como o marketing é importante. Em momentos que a gente está investindo menos, o faturamento cai. Em momentos que a gente acha o veio a forma de trabalhar no marketing que o público nosso está aceitando melhor, está tendo mais engajamento, o faturamento cresce. Então é fundamental, faz toda a diferença, certo? E aí a gente tem algumas questões do marketing em relação, inclusive, à estruturação, como se comunicar. Marketing não é só propaganda, marketing não é só posts, é como se comunicar com o seu público. Então, o mais importante é não segmentar adequadamente. A gente vai ver mais à frente, na modelagem do negócio, que é a segmentação de público. Isso é muito importante para você ter mais assertividade nas suas ações. Não dá para atender todo mundo que consome estética. Você pode atender um público de classe social A, B, C. Você pode atender um público feminino, um público masculino, um público que quer fazer depilação, um público que quer redução de gordura, de celulite. Então, tem muitas segmentações dentro da estética, tem muitas atividades na estética. Então, busque segmentar melhor o seu público para ser mais assertivo. Não entender o que o público quer. Muitas vezes a pessoa segmenta, mas não entende o que esse público realmente quer. Então, faça uma análise de mercado, uma análise do seu público. Existe uma forma de postura que a gente chama, que é ter o foco do cliente.
Muitos empresários erram muito por ficar focando no cliente. É importante, mas muitas vezes você tem que se posicionar no lugar do seu cliente e tentar entender o que eu esperava num momento desse, na hora de um atendimento de estética, na hora de uma sessão de drenagem, ou na recepção, o que eu gostaria de estar recebendo dessa clínica, e que no caso seria a sua própria clínica, né, o seu próprio consultório. Então, entender o que o seu público quer é muito importante. Comunicação inadequada. Então, você às vezes não entende, ou às vezes entende, mas comunica de forma errada. Existe no marketing um termo chamado tom de voz. O tom de voz, na verdade, é toda a forma que você se comunica com o seu cliente, em termos de imagens, em termos de texto, para que seja algo que seja intuitivo, que seja bem entendível para o seu cliente. Então, o tom de voz tem que ser bem feito para que você faça uma comunicação adequada com o público que você escolheu. Não ter clareza do seu diferencial. Quando você abre um negócio, você tem que já perceber algo que você possa fazer diferente. Você às vezes já conhece o mercado da estética, já sabe o perfil de clínicas que tem na sua região, e você tem que entrar com algo que seja diferente. Nem que seja uma bancada com degustações, né, de alimentos saudáveis, uma bancada de biscoitos e cereais integrais. Alguma coisa assim já é um diferencial. Ou uma marca com uma estrutura de decoração mais bonita, em vez de ser marcas de ferro, né, pés de ferro, como muitas vezes é usado em clínicas de estética, né, e pouco aparamento ali, pouca estrutura e decoração. Né? Esse é o mais comum na estética. De repente você quer fazer algo que tenha, né, um aspecto visual mais bonito. Então buscar diferencial. E às vezes você tem um diferencial técnico, né, que você pode explorar melhor. E aí você precisa comunicar para as pessoas, precisa comunicar e apresentar para as pessoas o seu diferencial. Né? Então, em rede social principalmente, não se pode ter modéstia. Você tem que sempre se exaltar. Tá? Isso é fundamental, é uma questão básica do marketing. Outra questão importantíssima é precificação. E antes da precificação vem o valor. Valor é diferente de preço. Então, busque ter valor agregado no seu serviço. Essas questões que eu falei, como um bom atendimento, como algo, né, que o seu cliente possa degustar na recepção, uma sala com a preparação melhor, é sala individual, é cabine, isso tudo vai sensibilizar na sua precificação. E se você agrega valor, muitas vezes você tem condições de colocar mais preço. Quando o seu cliente comparar, na outra clínica eu posso fazer um pacote de drenagem por R$100, na minha é R$500. Estou chutando, gente, isso aí varia muito de cada mercado. O que vai ser diferente para você demonstrar para o seu cliente que na sua clínica vale a pena pagar 5 vezes o valor da outra? Então, busque, né, explorar os seus diferenciais. Aliás, busque primeiro ter diferenciais e depois explore esses diferenciais para você criar valor agregado e daí ter uma precificação melhor. E aí vem outro valor, outra questão importante da precificação, que é valor de mercado. Se você não valorou o seu serviço, é difícil precificar de forma muito alta. Então, se a sua valoração, né, em termos de estrutura, de valor agregado do serviço, estiver mais ou menos nivelado com o seu concorrente, seu preço não pode ser, né, extravagante, não pode ser extrapolar muito o que o seu concorrente ou a média dos concorrentes está cobrando. Então, existe a precificação pelo custo, pelo valor agregado e pelo alinhamento de mercado. Então, tem essas três diferenças. Tente buscar um equilíbrio nisso aí. Agregue valor para poder puxar um pouquinho mais, busque o valor do mercado para não ficar muito, né, fora, mas também veja o custo que você tem, né, no seu serviço, na prestação de serviço, desde a estrutura até a sua mão de obra, quanto você paga, porque senão às vezes você vai estar abaixando e não tendo margem de lucro, ou às vezes forçando demais, sendo que você poderia estar num valor menor com uma boa liquidez. Bom, pessoal, é justamente isso que eu queria passar para vocês, tá? Deixa eu parar aqui. Por quê?
A gente consegue perceber que, criando as melhores estratégias, eu consigo direcionar o meu negócio. E com esse conhecimento, mesmo que é um conhecimento mínimo ali, a gente consegue direcionar da melhor maneira o meu negócio para o nicho que ele espera, tá bom? Bom, qualquer dúvida, estou à disposição. Boa noite.